O assunto Gabigol tá tomando os noticiários aí, em tudo que é lugar da imprensa, das redes sociais. O Gabigol foi afastado do Flamengo nesse jogo contra o Cruzeiro. O Flamengo vai enfrentar o Cruzeiro sem o Gabigol nem no banco. Acabou a paz, essa é a verdade. Né? A torcida do Flamengo tem aquele canto de acabou o amor, isso aqui vai virar um inferno. Acabou o amor, Gabigol e Flamengo. O empresário do Gabigol falou em entrevista, disse que agora ele vai começar a procurar outros clubes. Deu-se a entender, e eu também falei com pessoas ali próximas ao staff do Gabigol, eles viram como um desrespeito a proposta do Flamengo ao Gabigol. Eu não vi como desrespeito nenhum. Não tá jogando nada há 1 ano e meio. Hoje em dia é 1 a menos dentro de campo. Ficou arrumando uma polêmica atrás da outra. Camisa do Corinthians, mentiu, disse que era montagem. Beijinho pro Dorival Júnior numa decisão de Copa do Brasil, que ele não jogou nada e o Flamengo perdeu o título. Festa de poderoso chefão. O Gabigol vem colecionando polêmicas e más atuações. Isso faria com que ele deixasse de ser ídolo? Não. Só que agora, tudo que tá acontecendo é muita cara de pau do Gabigol, gente. Ele, sem jogar nada, ele queria renovar por mais 5 anos, com 50% praticamente de aumento salarial, com luva que passaria de 50 milhões de reais. Não dá para levar a sério a proposta de renovação do Gabigol com o Flamengo. E aí, depois de tudo isso, depois do empresário desabafar em entrevista, dizer que o Gabigol agora ia começar a procurar novos ares, aí o Flamengo entrou numa briga nos bastidores ali com o Gabigol. Primeiro, Gabigol afastado do jogo contra o Cruzeiro. Nem vai pro banco de reservas. Segundo, Mauro César Pereira, que tá chegando aqui com a gente, já ele tá aqui na mesa, ele tem informações de que o Flamengo não vai liberar o Gabigol de graça. Se o Gabigol ou qualquer outro clube está achando que vai tirar o Gabigol do Flamengo nessa janela do meio do ano, sem uma compensação financeira, não vai. Isso foi a informação que o Mauro César Pereira cravou aí nos bastidores. Ele trouxe, ele vai falar detalhadamente sobre isso aqui no Canelada, já. E tem aí essa situação. Ou alguém vai ter que dar dinheiro pro Flamengo para tirar o Gabigol do Flamengo. Ele não vai sair por um empréstimo, rescindiu, Flamengo é muito bonzinho, tchau, Gabigol. Não. Ou vai pagar alguma compensação financeira, ou vai colocar algum jogador na negociação. Essa é a posição do Flamengo. Já tem aí notícia que o Palmeiras já tá sondando o Gabigol. Agora saiu que o Corinthians tá sondando o Gabigol. Gente, o Corinthians cheio de dívida, mas que estaria sondando o Gabigol. E um clube que eu fui o primeiro a trazer e que eu afirmo que vai forte atrás do Gabigol é o Cruzeiro. Esse tá disposto a abrir os cofres para levar o Gabigol. O Pedro Lourenço, lá o dono do Cruzeiro, né, que é o dono do clube, ele sempre sonhou ter o Gabigol no Cruzeiro. Ele já foi patrocinador, investidor do Cruzeiro, sempre, antes de ser dono, pedia o Gabigol no Cruzeiro, e o Pedrinho quer o Gabigol. Eu fui o primeiro a trazer isso, bombou lá em Minas Gerais, também no Rio de Janeiro, e agora está se confirmando. O Cruzeiro vai colocar dinheiro no jogo. Agora, se o Palmeiras entrar nessa disputa, eu também acredito que o Gabigol, como ele tem interesse em Copa do Mundo, como é o Abel Ferreira, um cara que faz jogador crescer, pode ser que deixe o Gabigol ali numa dúvida. Agora, o momento é de guerra, né? Uma idolatria que foi construída pelo Gabigol dentro do Flamengo, hoje tem uma guerra interna, hoje tem Gabigol e seu staff contra Rodolfo Landim. E a diretoria do Flamengo, o Gabigol afastado. Boa tarde, Bruno Prado. Boa tarde, Fausto Favara. Mauro César Pereira também está chegando aí com informações exclusivas dessa situação do Flamengo, que é sim hoje
uma crise de bastidor ali no Flamengo, de novo por causa do Gabigol, Bruno Prado. De novo. O Gabigol, se eu tô falando que há 1 ano e meio ele não joga nada, há 1 ano e meio ele é um jogador a menos dentro do Flamengo, polêmica é o que ele mais teve. E agora, mais uma, acabou o amor pro Gabigol. Ele que usou nessa frase no Flamengo e Atlético Mineiro, que ia virar um inferno no Maracanã, agora pra ele acabou o amor. E uma pergunta, Bruno, antes da gente trazer as notícias de bastidores aqui com o Mauro, mancha muito a idolatria do Gabigol? Porque, pra mim, eu colocava o Gabigol entre os 3 maiores ídolos da história do Flamengo. Só botava atrás de Zico, Júnior e talvez Leandro. Talvez empatado ali, na minha opinião. Hoje, depois dessa saída, tem gente que já coloca ele atrás do Imperador. Tem gente que já dá como certo ele estar atrás do Leandro. Então, o Gabigol pode manchar ou não? Sai como ídolo e vai para outro lugar. Bom, boa tarde, Pilhado. Boa tarde a todos. Eu acho que daqui a alguns anos, que é quando as pessoas vão avaliar a carreira dele, depois que estiver no fim ou acabar a carreira dele, eu acho que isso vai ficar meio esquecido, essa parte final. Acho que o Gabigol estará, sim, entre os ídolos do Flamengo. Eu me lembro da saída do Marcelinho Carioca do Corinthians em 2001. Depois ele até voltou já bem no fim de carreira e já não jogou nada. Mas em 2001 ele sai de uma maneira muito tumultuada do Corinthians. Ele briga com o Vanderlei Luxemburgo, tem um problema também com o Ricardinho. E aí ele sai do Corinthians, lembra até... O Marcelinho foi no programa do Gugu, na época, que era um programa de muita audiência, ele vai no programa do Gugu desabafar. Foi uma coisa bem divertida, né? Quem quiser pesquisar, acompanha isso, deve ter o vídeo do Marcelinho no programa do Gugu, falando do Luxemburgo, enfim. Foi bem tumultuado. E daí ele foi pro Santos, né? Ele saiu para um time de São Paulo, ele foi pro Santos e depois voltou, depois que o tempo passou. Hoje ninguém discute que o Marcelinho é um dos grandes ídolos da história do Corinthians, para alguns até o maior. Então acho que depois no futuro isso fica para trás, mas nesse momento eu não vejo a menor possibilidade do Gabigol permanecer. Eu entendo a postura do Flamengo, ele tem um contrato, então entendo que o Flamengo não queira liberar sem ganhar nada. Também porque o mercado está aberto e eu acho que vai ter gente disposta a pagar ao Flamengo para ter o Gabigol agora. Até um puro palpite, eu acho que ele vai acabar indo para o Cruzeiro, que é o time que me parece mais disposto a investir nesse momento, né? Por muito pouco não contratou o Dudu, fechou a contratação do Dudu, depois o Dudu mudou de ideia, mas fechou com o Palmeiras, fechou com o jogador e depois o jogador mudou de ideia. Então ele está disposto a investir e o Gabigol seria um nome de muito impacto, né, nesse novo momento do Cruzeiro. Então é um puro palpite, analisando o que está aí no mercado. Eu acho que o Cruzeiro pode ser um clube que estaria disposto, sim, a pagar para o Flamengo uma quantia para que o contrato seja rescindido agora e pagar um alto salário para o Gabigol. Então, acho que isso pode acontecer, mas eu acho que mesmo se daqui a pouco o Flamengo chegar à conclusão que ninguém vai pagar, ele vai acabar rescindindo com ele. Acho que ele não volta, mas alguém vai pagar. E no meu palpite, eu acho que vai acabar sendo o Cruzeiro, sim. Não. Rescindir não vai, tá, Bruno? Rescindir de forma amigável. Valeu, Gabigol, vai lá. Eu acho que até o fim da janela, não. Na última semana, se não tiver ninguém, ele sai. Porque agora... a informação que o Mauro trouxe, e o Mauro já tá chegando aqui, é de que o Flamengo não vai liberar. Eu não duvido nada, Fausto, porque o Flamengo não precisa de dinheiro. A gente sempre fala aqui, se tem clubes que não precisam de dinheiro hoje, são Flamengo e Palmeiras. Então, até se for para fazer uma intriguinha e merecida, eu acho que o Flamengo não vai liberar. É aquele negócio, mas ele vai deixar de pagar o salário do Gabigol, azar. Porque você vai estar dando um reforço que pode ser de peso para um rival, sem que eles botem dinheiro na mesa. O Flamengo tem isso, não é só o Flamengo vai deixar de gastar. Só que, Fausto, se o Gabigol vai pro Palmeiras e joga bem, ele pode ser decisivo para um título brasileiro ou um título de Libertadores, onde está disputando com o Flamengo. Se o Gabigol vai pro Cruzeiro, gente, o Cruzeiro tá em 5º ou 6º, né, Bruno? Eu não sei se mudou alguma coisa na tabela já, mas o Cruzeiro já tá lá no topo da tabela. Com um jogo a menos, né? Com um jogo a menos. Se o Gabigol vai pro Cruzeiro e joga bem, ele pode ser decisivo. Então, é impossível o Flamengo liberar de uma forma amigável assim. Tá bom, a gente deixa de pagar o salário. Não. O Flamengo ou quer uma troca por jogador ou o Flamengo quer dinheiro. Ou seja, algum valor de compra, mesmo faltando só meio ano
para encerrar o contrato do Gabigol. Não vai ter facilidade pro Gabigol. Agora, eu acredito que um Cruzeiro da vida, pelo que eu tô apurando aí, coloque dinheiro. Eu acho, claro que não vai ser o valor de compra do Gabigol, mas eu não duvido o Cruzeiro botar um valor em dinheiro para já tirar o Gabigol do Flamengo no meio do ano. Boa tarde, Pilhado, boa tarde aos amigos. É o seguinte, o Gabigol, a gente tá falando isso fora do ar, o Gabigol é uma incógnita, né? O que ele vai poder entregar para o clube que o contratá-lo, né? Agora, botando na mesa Palmeiras e Cruzeiro, eu confesso que eu não vi nos últimos anos o Palmeiras fazer alguma loucura, né? O Palmeiras não segue essa linha de contratar jogadores a preço surreal, né? A salários exorbitantes. Ele sim valoriza o elenco que tem, ele valoriza os seus grandes ídolos. O Dudu, por exemplo, é um dos maiores salários do futebol brasileiro, do futebol sul-americano, um salário padrão Europa, né? Por quê? Porque o Dudu ganhou absolutamente tudo, o Dudu é um dos ídolos do Palmeiras, o Veiga a mesma coisa, o Everton a mesma coisa, Gustavo Gomes é a mesma coisa. Então o Palmeiras valoriza demais o seu elenco. E o Palmeiras, outra coisa, Pilhado, tem uma preocupação muito séria em criar racha, né? Ele tem uma preocupação muito séria em criar atrito entre o grupo ali, que é um grupo muito fechado e muito bem controlado pelo Abel. É óbvio que o Gabigol, se viesse para o Palmeiras, ou se fosse para o Cruzeiro, que eu acho uma possibilidade maior ele ir para o Cruzeiro, a informação que você trouxe faz sentido mesmo, até pelo que a gente viu, o Cruzeiro oferecendo para o Dudu. Se o Cruzeiro ofereceu isso pro Dudu, o Gabigol, com uma idade inferior ao do Dudu, nesse momento, com uma possibilidade maior de entrega dentro de campo. Sem lesão de cruzado. Sem lesão. Porque o que ofereceram pro Dudu é algo assim assustador diante do que a gente tá vendo do Dudu. Né? O Dudu, sim, é uma incógnita maior ainda do que pode apresentar daqui pra frente, voltando de uma lesão depois de 10 meses. O Gabigol não, o Gabigol eu sinto. Sabe aquela história que a gente fala de Adriano, de Ronaldinho Gaúcho, que olha, putz, se o Ronaldinho Gaúcho quisesse, ele ia render muito mais e por muito mais tempo. O Adriano é a mesma coisa. O Adriano, se quisesse, renderia muito mais e por muito mais tempo. Eu sinto isso no Gabigol. Eu sinto isso, eu acho que depende só dele, porque ele não desaprendeu a jogar bola. A gente sabe das condições do Gabriel Barbosa e do Gabigol, né? Se ele quiser focar dentro de campo, e é importante focar numa equipe nova, talvez outros ares mudem mesmo a cabeça do cara, a vontade do cara, o espírito de lutar por algo novo, né? O Bruno tem razão quando ele fala que às vezes chega um momento na carreira do cara, independente se é novo ou não, mas foi muito precoce essa ascensão do Gabigol, né? Uma ascensão muito grande, conquistando grandes títulos aqui no Brasil. Com 17 anos já era profissional no Santos. Não deu certo na Europa, que era um sonho dele, e eu tenho uma tese com relação a isso, viu, Pilhado, com relação à Europa, que o Gabigol esperava algo na Europa, que talvez não fosse pro tamanho dele naquele momento. Ele esperava algo na Europa que não fosse para o tamanho daquele momento. E naquela época, muito pelo que dizia o pai do Neymar, que estava ali empresariando, né, ajudando o Gabigol, eu achava o seguinte, o Gabigol tem potencial para ser um jogador de futebol europeu? Tem, depende dele. Hoje, acho muito difícil, quase impossível isso. Mas depende dele. E com relação ao Flamengo, eu concordo com você. O Flamengo não tem que facilitar. O Flamengo não tem motivo para facilitar. O Flamengo tem que ganhar grana em cima do Gabigol, né? Não misturaria essa questão de idolatria. Acho que vai pesar, vão ficar sentidos nesse momento, vai ficar magoada a torcida do Flamengo, com muita coisa que ele vem fazendo no time do Flamengo, mas não se apaga a história do cara. Não se apaga a história do cara. E se fosse por palpite, eu também... o meu palpite seria o Cruzeiro. Por tudo que eu disse aqui. Acho que o Cruzeiro arriscaria mais no Gabigol do que o próprio Palmeiras agora.